Então, a partir daquela dinâmica que a gente estabeleceu de estudo das considerações e atribuições relativas ao poder legislativo, vamos partir para a primeira consideração inicial, que é a respeito da sua estrutura. A estrutura, ela vai se subdividir em duas espécies: a estrutura externa e a estrutura interna. E hoje será o nosso principal objetivo de estudo, da aula de hoje, será compreender toda essa estrutura que envolve o poder legislativo. Nesse primeiro momento, vamos falar um pouco sobre a estrutura externa. A estrutura externa diz respeito à forma como os órgãos pertencentes ao poder legislativo se apresenta para os demais poderes. É a sua externalização concreta do que está previsto na Constituição. Dentro do que o Constituinte originário previu com relação ao poder legislativo, aqui no contexto federal, e vou fazer um parêntese, a aula de hoje ela se centrará principalmente em relação ao poder legislativo federal, entendeu? Então a gente vai estudar todas as questões envolvendo o poder legislativo no âmbito aí da União. A gente vai ver que o Brasil, o Constituinte originário, ele estabeleceu uma forma específica de externalizar o poder legislativo federal, que foi a partir do bicameralismo. O bicameralismo, ele é uma estrutura que ela é extremamente comum em estados que são federação. Mas isso não quer dizer que todos os estados que são federação vão ser bicamerais. Porque por exemplo, a Venezuela não adotou o bicameralismo. Mas também não é possível dizer que todos os estados unitários não adotem o bicameralismo. Já que, por exemplo, o Reino Unido, ele particularmente é um estado unitário, uma monarquia, que previu aí uma possibilidade de ser bicameral. Mas, Lorena, você está falando de bicameralismo, mas o que significa esse bicameralismo? Bicameralismo nada mais significa do que duas casas legislativas. Ou seja, aqui, e essa é a principal característica dos estados federativos, nós temos uma casa de formação do povo, que é denominada Câmara dos Deputados, e outra de formação do interesse regional, que é de responsabilidade dos estados. Ou seja, eu vou ter uma casa legislativa em que vamos escolher representantes do estado para fazer parte dela. Então, a gente tem a Câmara dos Deputados, que representa o povo, a população relativa de um determinado estado, e também temos o Senado Federal, que vai ser responsável, então, pela questão envolvendo o interesse regional, representando efetivamente o estado. Então, por ser essa característica comum aos estados federativos, então sempre vamos ter essa dupla representação do interesse do povo e do interesse também dos estados. Voltando um pouco do que eu falei, o bicameralismo, particularmente no Reino Unido, ele não se desenvolve dessa forma. Eu falei que é possível haver a figura do bicameralismo lá no Reino Unido, mas ele ocorre de uma forma diferente, porque lá eles não têm uma casa destinada ao Estado, o que seria o Senado. Lá eles têm a Câmara dos Lordes, porque vamos lembrar novamente, Reino Unido como monarquia é dividido em castas sociais. Então, a Casa dos Lordes nada mais, nada menos significa do que a representação da classe da nobreza, diferente da outra casa que envolve aí o interesse do povo, a questão popular. Entendidos? Então, dentro desse bicameralismo que foi adotado no contexto brasileiro a partir da Constituição de 1988, temos a figura aqui do Congresso Nacional, que é a reunião dessas duas casas.
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E isso é a principal composição externa do poder legislativo. Mas percebam, nós vamos ter algumas funções atribuídas na Constituição que ficam a cargo apenas da Câmara dos Deputados, outras funções que ficam a cargo do Senado Federal, e há também a possibilidade, que foi também estabelecida na Constituição, para que ambos em conjunto atuam. E aí a gente vai estar dizendo que são as competências atribuídas ao Congresso Nacional. Então, toda vez que eu falar Congresso Nacional, tenham em mente que eu estou falando da união aqui, da conjugação aqui, da Câmara dos Deputados com o Senado Federal. Apenas para situá-los melhor, temos uma distinção na formação da Câmara dos Deputados e da formação do Senado. Como eu já disse para vocês na aula relativa a Estados-membros, não sei se vocês vão se recordar, quando a gente dispôs e falou um pouco com relação à quantidade de estados estaduais, eu falei que essa quantidade de deputados estaduais, ela variava de acordo com a quantidade de deputados federais. E vocês vão se lembrar que, para constar a quantidade de deputados federais, que vão pertencer à Câmara dos Deputados, foi definida uma lei complementar. Então, cada estado, de acordo com o critério populacional, foi definido para cada estado uma quantidade de deputados que eles podem eleger. Dentro dessa legislação, complementar, foi definido um critério mínimo de 8 deputados e um critério máximo de 70 deputados federais dentro desse contexto. O que significa isso? Que o legislador, ele teve esse cuidado de analisar, com relação à população de cada estado brasileiro, a quantidade mesmo de pessoas que habitam determinado ponto geográfico, determinado estado, e aí partiu para esses critérios quantitativos. Por exemplo, o estado do Acre hoje conta com 8 deputados federais, mas diferentemente o estado de São Paulo, que é extremamente populoso, se comparado ao estado do Acre, possui 70 representantes dentro da Câmara dos Deputados. Quero que vocês tenham em mente que esse critério ele traz alguns problemas, porque vejam só, como que eu partindo desse critério apenas populacional, que é atribuído a cada estado, eu vou conferir voz àquele estado que tem menos pessoas habitando lá. Por exemplo, como que eu vou conferir voz ao Norte e o Nordeste, que é reconhecidamente os lugares menos populosos do Brasil, tem menos habitantes morando lá. Se eu considerar apenas esse critério, percebam que esses estados eles não terão voz suficiente para fazer com que seus anseios, com que seus projetos, eles cheguem a ser deliberados pela Câmara dos Deputados. Isso é um problema sério, porque perceba, dentro dessa estrutura há um privilégio maior daqueles estados que são dotados, então, de maior população. E que nitidamente a gente sabe que é a região sul e a região sudeste, que são os principais formadores aí de opinião e de projetos políticos aí dentro da Câmara dos Deputados. Então, justamente esse critério populacional, ele pode fazer com que vozes, com que minorias não sejam ouvidas. Isso é um problema quando a gente está diante de um regime democrático, porque até mesmo aquele estado que tem menos pessoas habitando lá, ele também tem direito de participar da vontade nacional. Ele tem a possibilidade, sim, de poder expressar eventual projeto de lei para defender também seus interesses regionais. Por que não? Por que não, por exemplo, levar algumas questões envolvendo na região norte os seringueiros, a forma de extração na Amazônia? Seu interesse particularmente daquela região, mas que afeta a população como um todo.
Então, essas vozes, elas também precisam ser ouvidas. E, dentro da estrutura que a gente atribuiu para a Câmara dos Deputados, nem sempre é possível prevalecer essa voz. Por isso que se adotou o bicameralismo, porque nosso ponto de equilíbrio, esse ponto apaziguador das vozes, dos interesses, ele é justamente oriundo a partir do Senado. E o Senado, ele é formado não mais levando em consideração um critério proporcional de população, como é a Câmara dos Deputados. Aqui no Senado Federal, anotem bem, há uma distribuição paritária das cadeiras. Isso significa que hoje, dentro do Senado Federal, nós temos 81 membros que compõem justamente 3 membros para cada estado da República Federativa do Brasil e mais 3 representantes também do Distrito Federal. Então, todos os estados e o Distrito Federal têm a mesma voz, têm a mesma quantidade de parlamentar defendendo os interesses regionais. Então, aqui no Senado, seu papel precípio é justamente possibilitar esse ponto de equilíbrio e justamente possibilitar a formação, a influência dos interesses regionais de cada estado na formação do interesse nacional. E fazendo uma comparação, quando a gente olha a estrutura que nos é apresentada da Câmara Legislativa e do Senado Federal, a gente percebe que o Senado Federal ele vai justamente equacionalizar essas vozes. E quando a gente pensa em representação, vocês vão ver que na Câmara dos Deputados, a sua mesa diretora ela é composta principalmente por estados cujos parlamentares pertencem a estados ligados à região sul e sudeste. Mas, de outra banda, dentro aqui do Senado Federal, eu vou ter uma formação que possibilita maior participação de representantes de estados, por exemplo, do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, como é o caso atual. O atual presidente, por exemplo, do Senado, ele vem da região Norte. Mas o presidente, por exemplo, da Câmara dos Deputados, pertence ao estado do Rio de Janeiro. Entenderam? Entenderam, então, essa importância do Senado Federal? Outra questão importante que eu preciso trazer para vocês. Via de regra, e nós vamos estudar isso com maior profundidade e clareza e calma quando a gente vê processo legislativo, mas via de regra, todo o processo legislativo inicia-se na Câmara dos Deputados. Então, lá há essas proposições normativas e todos esses debates envolvendo como vamos formar um interesse nacional, como vamos, então, proporcionar que essas vozes sejam ouvidas. E no segundo momento, como casa revisora, esse projeto de lei é encaminhado para o Senado. E aí, no Senado, que ele vai poder equacionalizar, equilibrar essas vozes, fazendo com que, se porventura algum estado do Nordeste ou do Norte tenham sido olvidados, sejam sido calados as suas expressões, suas vozes, suas questões, dentro do Senado é possível haver emendas nesses projetos para que façam com que esses estados também possam ser ouvidos. Então, ficou claro para vocês isso? A importância, então, desse bicameralismo dentro da estrutura que a gente adotou aqui no Estado Federativo brasileiro? Então, a relevância do bicameralismo para a estrutura do Estado Federativo brasileiro, ela é tão importante que agora eu vou dar uma aula aqui até de arquitetura para vocês, porque toda essa ideia que está concebida atrás do bicameralismo e do que é a função da Câmara dos Deputados e o que é a função do Senado Federal, ela foi transposta para o prédio que representa o Congresso Nacional.
Então, aqui para vocês eu vou explicar basicamente o que foram as ideias de Oscar Niemeyer para poder montar estruturalmente toda a estrutura física mesmo do Congresso, qual é a parte que é atribuída à Câmara dos Deputados, qual é atribuída ao Senado Federal. Oscar Niemeyer é brilhante, pensou em tudo. De início, vamos pensar aqui as duas estruturas aqui, os dois prédios. Cada prédio é da respectiva casa. Então, um prédio aqui vai ser da casa atribuída à Câmara dos Deputados e outro prédio vai ser do Senado Federal. Quero que vocês percebam, não sei se o ângulo da foto, né, que eu tirei aí do Google está boa, mas todos os dois prédios têm o mesmo tamanho, a mesma quantidade de andares. Isso significa que não há, então, dentro dessa estrutura, uma casa superior à outra. Ou seja, as duas têm igualdade e relevância dentro da estrutura legislativa federal. E além disso, há uma passarela conectando esses ambos prédios, justamente para demonstrar que as casas elas se comunicam e elas também podem agir conjuntamente. Agora pergunto para vocês, arrisquem aí, qual lado do prato, né? Tem um prato virado para baixo e outro prato virado para cima, significa as casas legislativas. Vocês têm aí, arrisca aí alguém dizer? Dá um pause nesse vídeo aí e fiquem pensando um minutinho de qual lado é cada casa. Brincadeiras à parte, Oscar Niemeyer, ele pensou até nisso, pessoal. Por exemplo, quando vocês veem o prato aqui, não sei se isso é prato, né? Não sei. Essa estrutura aqui, quando ela está virada para cima, ela significa a Casa Legislativa iniciadora, via de regra, dos processos legislativos. E a gente sabe que a casa iniciadora, via de regra, é a Câmara dos Deputados. E essa cuia virada para cima significa inovação, porque ela busca a luz solar justamente por ser a fonte de inovação do processo legislativo, onde tudo se inicia dentro da estrutura conferida ao Legislativo Federal. Reflexivo isso, né? Por outro lado, a cuia virada para baixo significa uma cuia que está voltada ao solo. Representa o Senado justamente porque o Senado é essa estrutura do Legislativo que busca aí justamente neutralizar as vozes, tenta equilibrar os interesses regionais para a formação do interesse nacional. Por isso que toda vez que vocês verem aqui a cuia virada para baixo, vocês já vão saber que diz respeito então ao Senado Federal. Percebam então a diferença? E Oscar Niemeyer ele pensou tanto nisso que até quando vocês adentram aí no Congresso Nacional, é possível uma divisão até mesmo dos prédios em termos de carpete. De um lado, um carpete significa a Câmara dos Deputados e de outro lado, mudando a cor desse carpete, estamos diante do Senado Federal. Convido aí vocês a aproveitarem esse tempo também para dar um check aí e dar um Google para verificar por imagens como que é toda essa estrutura interna, como que é o plenário, como que é a divisão interna aí das cores do carpete, fazer uma visita aí meio que panorâmica ao Congresso Nacional. Para facilitar o entendimento, quero que vocês agora deem um pause no vídeo e escrevam aí no caderno esses dois quadros que representam a comparação entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou seja, suas características dentro da sua estrutura externa. Isso vai facilitar futuramente o estudo de vocês sobre a matéria. Então vamos pausar, copiar e seguir aí com as explicações que eu vou dar. O primeiro ponto de distinção entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal diz respeito à representação.
A Câmara dos Deputados, ela tem uma representação popular. Isso significa que ela representa o povo de cada unidade federativa. Por outro lado, o Senado, ele tem uma representação federativa. Isto é, ele representa os Estados-membros, os 26, que a gente sabe que compõem aí a nossa estrutura, mais o Distrito Federal. Por outro lado, o segundo ponto de distinção diz respeito à forma, o sistema eleitoral, a forma de ingresso dos seus respectivos membros em cada uma dessas casas. Dentro da Câmara dos Deputados, nós temos um sistema eleitoral denominado proporcional. E toda vez que eu falo de sistema eleitoral proporcional, eu quero que vocês lembrem de partidos políticos. Aqui, o que tem maior força é o partido político, é a legenda. Então, toda vez, cada partido, dependendo da sua força, da sua abrangência, ele levará consigo maior número de candidatos eleitos. Aqui, o resultado das urnas não necessariamente vai condizer com quem realmente vai ser considerado eleito ao fim do pleito. Isso significa que podemos ter aí candidatos com a votação expressiva, mas que seu partido político não tenha. Então, não necessariamente aquele candidato mais votado necessariamente será eleito. Entenderam? Por outro lado, dentro do sistema eleitoral do Senado Federal, adotou-se o critério majoritário, que vocês já conhecem em razão do Executivo. Todos os chefes do Executivo, eles são votados a partir do critério eleitoral. Ganha aquele que tiver mais votos. E é justamente o caso dos senadores. São eleitos aqueles senadores que forem mais votados nas urnas. Entenderam a diferença do sistema eleitoral proporcional para o majoritário? Aqui no majoritário, a quantidade de votos do candidato, ela é realmente importante e ela é realmente computada. É importante dizer também que a Câmara dos Deputados, ela tem a maioria dos membros aí dentro da estrutura do Legislativo Federal, contando atualmente com 513 membros. Lembrando que o mínimo que cada estado pode, eleger dentro dos seus deputados federais são 8 e o máximo 70. De outro lado, a gente sabe que no Senado Federal, por ter uma representação paritária, cada estado-membro e o Distrito Federal irão eleger 3 membros, 3 senadores, o que ao total dá 81 membros. Além disso, há uma diferença com relação ao mandato. Dentro da Câmara dos Deputados, os deputados eles exercerão o mandato eletivo por apenas 4 anos, sendo plenamente possível a reeleição de uma forma ilimitada. Já no Senado Federal, os senadores eles são votados e escolhidos para exercer um mandato eletivo de 8 anos. E, novamente, é plenamente possível aqui a reeleição de uma forma ilimitada. Outro ponto, e é o último ponto que a gente vê de distinção entre ambos, é que na Câmara dos Deputados há sempre a possibilidade de renovação total. Então, a cada período eleitoral, a cada eleição, é possível haver uma renovação de todos os membros da Câmara dos Deputados. Basta que aquele candidato ele não se candidate, ou não seja aí reeleito. Então, aí é possível haver uma renovação integral de todos os membros, de todos os deputados federais. Porém, isso não acontece no caso do Senado Federal. Aqui no Senado Federal há uma renovação parcial, progressiva, ou seja, a cada eleição vai se alternando essa modificação, essa possibilidade de renovação. Em um ano, em uma eleição, renova-se 1/3
e na próxima eleição renova-se o restante, os 2/3. Vocês vão se lembrar aí que nas últimas eleições do ano de 2018, a gente teve uma renovação parcial relativa a 2/3 desses candidatos, porque nós fomos às urnas e votamos em 2 candidatos para exercerem aqui o mandato eletivo como senadores. Então, permaneceu-se no cargo que estava eleito anteriormente o senador Antônio Anastasia e foram eleitos 2 novos senadores, no caso aqui de Minas Gerais, para exercer também o mandato eletivo dentro do Senado Federal. Compreendidos esse ponto da matéria? Espero que tenha ficado claro e de uma forma didática essa distinção entre ambas as casas, porque ela será muito importante para futuros estudos nossos.